Bem, pessoal, mais um encontro. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui estou eu já bem tarde, mas mesmo tarde o cachorro também está aí com a gente. Daqui a pouquinho ele entra ao vivo. Muito bacana o estudo de caso hoje. Você que está chegando pela primeira vez, esse canal fala de leitura facial de uma forma diferente do que você já habitualmente, de repente, já ouviu falar, ou habitualmente, ou de repente já ouviu falar, né? Que é das microexpressões, ou seja, as modificações faciais em tempo real enquanto a pessoa experimenta alguma emoção, mas aqui não, aqui nós verificamos a questão estática da face. Então, nós temos bases na antropologia, na biologia, na fisiognomonia, na morfopsicologia, enfim. Falei tanto nome estranho, se você quiser conhecer esses nomes, tem aulas aí para trás, né, aqui no canal mesmo que eu apliquei, onde eu explico tudo isso direitinho. E também tem, né, o Clube da Face, que é o ambiente virtual que eu tenho lá todos as minhas aulas, enfim, os meus materiais. Mas vamos ao que interessa. Anitta, como o pessoal pede a análise dela, talvez pelo lado empreendedor dela e ao mesmo tempo um lado forte da sensualidade. E a gente vai ver aqui a diferença entre a sensualidade Nutella e a sensualidade raiz, né? Eu chamo de sensualidade Nutella aquelas mulheres que muitas vezes pensam que pelo fato de colocarem o corpo à exposição ou de repente se excederem com relação às roupas, isso não quer dizer que, por exemplo, dentro das quatro paredes ela vá corresponder com aquilo que ela está vendendo nas imagens. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos a análise, o nosso último estudo de caso, não sei se você lembra, você coloca aí, duvido você se lembrar qual foi o último estudo de caso que eu fiz. Então, ela inclusive se envolveu com prostituição e tudo mais, porém, as características faciais mostravam que na hora H ela não era tudo aquilo que vendia. Então, o rosto mostrando isso, tá? Então, no caso da Anitta, é um pouco diferente. E a gente vai entender o porquê aqui na leitura facial dela, tá bom? Então, para a gente começar, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, olha, a linha capilar, aqui inclusive fica melhor. Você vê que é uma linha capilar irregular, né? E alguns chamam de hairline, o pessoal do visagismo, né? Enfim, é a linha onde termina a divisão entre a testa e o início do cabelo. Então, essa é a linha capilar. Então, uma análise que eu vi muito parecida com o que a gente vai fazer aqui hoje foi a da Cleo Pires. Eu vou tentar deixar a análise dela na descrição, não sei se vai dar. Eu devo deixar no final, naqueles videozinhos que aparecem, eu vou deixar o nosso estudo de caso da Cleo Pires. Então, para a gente começar aqui, essa linha capilar dela, ela, pelo fato de ser irregular, isso traz uma informação para nós. Essa irregularidade, né, dentro dos estudos milenares, isso não é de ontem nem de antes de ontem, isso vai falar de personalidade mais complexa. Então, e pensa naquela pessoa que é difícil de você decifrar. Então, decifrar os próximos passos, as coisas que ela pretende fazer, porque às vezes tem uma coisa para fazer, daqui a pouco muda de padrão, muda de ideia. Então, se eu pudesse simplificar, eu poderia dizer aqui imprevisibilidade. Acho que é uma palavra que cabe legal aqui. Então, e se você já viu a da Cleo, a gente comentou também sobre a questão da rebeldia. É uma característica de rebeldia também. E lá eu explico, eu não vou conseguir explicar os vídeos, pessoal, tem sido 40 minutos, 50 minutos, então quer dizer,
muita gente não aguenta ficar isso tudo assistindo esse tempo todo, então tem que limitar. Mas eu já expliquei, né, que essa região aqui é onde divide entre o que é do homem e o que é do divino. Vamos colocar simbolicamente dessa forma. Então aqui justamente vai informar para nós a forma de nós interagirmos com os superiores, né, os superiores hierárquicos, os líderes, as autoridades. Por isso que quem tem essa linha irregular, muitas vezes tem problema com autoridade, entende? Justamente por conta dessa irregularidade que já informa para nós essa característica de rebeldia, de se rebelar contra o sistema, de quando não aceita uma realidade, ela vai lá e aperta para mudar aquilo, porque são pessoas que tendem a ter ou compreender, por exemplo, moralidade de uma forma muito peculiar, muito própria. Então, com isso, você vê que são pessoas que rompem. Agora, se ela tiver, né, a pessoa tiver essa linha assim e as orelhas assim, olha, tipo o pessoal chama de diabano, aí, meu Deus do céu, aí reforça mais ainda. Sendo que o padrão que a gente identificou aqui da Anitta também segue por uma tendência aí, né? Que inclusive esse perfil, né? Geralmente não é de se curvar, não é de baixar cabeça para homem, não é de baixar cabeça, muitas vezes nem para os pais, entendeu? Esse perfil geralmente é assim. Também não quero dizer aqui que se rebela contra o pai ao ponto de bater, de fazer... Não, mas muitas vezes vamos dizer assim, de obedecer, de seguir aqueles ensinamentos, tá? Então, geralmente, a tendência, né, verificada nessa características de linha capilar não é nesse segmento, tá? Então esse é um ponto. E você vê essa questão de desarmonia nessa forma, né, de agir, de proceder também reforçado quando é aqui na sobrancelha, que não é o caso dela aqui, tá? Até porque ela mexeu bastante. No momento, inclusive, ela não se encontra mais com a sobrancelha assim, parece que já mudou, já está mais arredondada, tá menos, esse ângulo aqui próximo da cauda da sobrancelha já não é tão brusco desse jeito, já mudou. A da Cleo, por exemplo, ela já é toda despenteadinha, entende? Então, às vezes, a pessoa muitas vezes vai fazer algo, né, uma modificação vamos dizer, por uma questão de tendência, mas na verdade, quando ela faz aquilo ela se identifica, é porque inconscientemente a autoimagem dela, quando ela bateu o olho na imagem no espelho, houve uma coadunação com a autoimagem dela. Então, imagem e autoimagem. É como se você falasse assim, ó, me representou, mas é uma fala, vamos dizer, num nível inconsciente. Bom, voltando aqui, ó, aqui outra coisa que você vê, a testa dela segue que a testa aqui é a região do terço superior, que fala dos aspectos mentais, aspectos cognitivos, a forma como se processa as ideias. O perfil de testa dela é mais côncavo, é como se fosse menos reto. Ele não é totalmente reto, ele tem uma... Aliás, eu falei côncavo, não, é convexo. Côncavo não, côncavo é para dentro, convexo é para fora. Você vê aqui, olha, até pela iluminação aqui na foto, você percebe que aqui ainda chega a ser um pouquinho chapado, mas o perfil de modo geral, até a linha do cabelo, você vê que apesar de ser irregular, mas segue um padrão ali, pegando da testa de arredondado, tá? Então, essa característica, ela puxa criatividade e espontaneidade. Então, são pessoas que têm uma mente mais
intuitiva, mais aberta para o que é subjetivo, e quanto mais a linha mais definida, mais arredondada, mais ela vai ter essa característica mais filosófica, mais, né, cambando para esse caminho. E no caso dela, puxa uma criatividade, e interessante que principalmente com a questão do queixo, que eu vou falar já já, e vou dizer o significado também, a gente vê que vai falar também de muita energia fluindo, né? Então, pessoas que gostam de movimento, elas vão ter essa característica. Lembrando, pessoal, que cada coisinha que eu falo aqui, se fosse em outra face, que tivesse outras características diferentes, poderia dar outro processo totalmente diferente. Então, quem já me acompanha aqui sabe disso, tá? Bom, voltando aqui, então a gente ainda vê característica de determinação de persistência, é uma característica muito verificada nesse perfil também. Agora, o perigo é que como não tem ângulo, não é reto, e é mais, vamos dizer assim, sem ponto de fixação, né? Então acaba sendo mais passível de inconstância também. Então essa característica pode ser de pessoas muito inconstante. E outra coisa, quanto mais arredondado, que arredondado é uma característica infantil que muitas vezes o adulto trouxe, né, da infância, características ainda lá da menininha ou do menininho conseguiu, muitas vezes conserva. E conserva muitas características. Por isso que é comum você ver pessoa assim, às vezes pode ter certa imaturidade, pode ser ingênua, entende? Pode ser fantasiosa. Quando eu digo ingênua, eu digo assim, que às vezes o pessoal faz brincadeira e nem percebi. Estão me zoando e eu nem percebi. É mais ou menos assim, meio voada nesse sentido. E essa questão de voado, a gente vai ver também aqui se ligando com a questão da sobrancelha. Faz muito sentido esse voado aí também. Você percebe que a sobrancelha dela é alta, né? São altas, que é uma característica também, né? Quem já viu meus desenhos, meus vídeos aí, um do boneco assassino, brinquedo assassino, acho, e o outro foi do... Ah, meu Deus, qual é o nome daquele... Esqueci agora o nome dele. Que eu fiz recentemente de um bonequinho azul. Só lembro do sobrenome, que é Neto. Acho que é irmão do Felipe Neto. Mas agora não lembro o nome dele. Mas tudo bem, tá aqui para trás também nos vídeos anteriores. Bom, então aqui, a sobrancelha alta, ela acaba também trazendo essa questão de... reforçando, né? Essa questão de intuição, né? Intuição mais desenvolvida. São pessoas que tendem a ter a mente mais aberta. Né? Quando eu falo mente mais aberta, é no sentido literalmente de não ser presa a conceitos, né? Não ser presa ali a certo padrãozinho. São pessoas juntando com esse perfil de testa e sobrancelha aí, são pessoas com certeza muito mais imaginativa. E outra, eu falei de ingenuidade, é outro ponto aqui. Uma característica que a gente vê muito na face dela também é generosidade. É uma pessoa muito generosa. Agora, se você já viu também outros vídeos aí, quanto mais alta, menos concentração a pessoa tem. Ela perde foco com mais facilidade. Tá? Pessoas com sobrancelha muito alta. Não confunda perder foco, não que a pessoa não tenha foco na vida. Não é o foco que eu falo é sinônimo é o antônimo, né? É o contrário de distração. Tá? Então a pessoa consegue focar, mas daqui a pouco pode se distrair com facilidade. Então a menor capacidade de concentração por muito tempo. Então aí acaba entrando aí entrando vários assuntos. Muitas vezes pode ter até ansiedade muito aflorada por causa disso. Ansiedade, muitas vezes, de ver
aquilo que quer acontecendo, né? Quer adiantar logo o futuro, fazer acontecer logo, e às vezes as coisas elas têm o seu tempo e a pessoa não consegue respeitar isso. Bom, a sobrancelha tem bastante coisa. Você percebe que além de alta, ela também é ascendente, né? Ela aqui dá muita... De mulher, então, ultimamente, tem dado muita sobrancelha ascendente, né? Que ela sobe num padrãozinho assim, olha lá, ó, tá vendo? Agora até a cauda dela até que tá mais embaixo aqui, mas ela... Se você for pegar a sobrancelha atual, ela bota vamos dizer assim, a maior parte dela como ascendente, como jogadas. Quem olha vê isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Então, é mais ou menos isso aí que, no caso, é a tendência atual, né? Que é a linguagem desse empoderamento, né? Que a mulherada hoje está tendo. Então, muitas vezes a gente pensa, as mulheres estão fazendo sobrancelha todas iguais e tal, mas é porque muitas vezes não é que uma mulher ela viu uma sobrancelha e vai fazer igual só porque fulana fez. Às vezes é porque ela se identifica com a fulana. Então, na verdade, dentro dela já tem características daquela fulana que de repente não se expressou. E quando ela vê aquela sobrancelha, parece que algo se liga dentro dela, ou aquela característica, né? Não necessariamente a sobrancelha. Parece que algo se liga dentro dela e parece que ela se vê. E aí ela bota também a sobrancelha. E aí ela se olha no espelho e aí ela fala, agora eu estou expressando, né, quem eu realmente sou, ou quem realmente tenho dentro de mim, estava presa e agora eu consigo expressar, botar para fora com mais liberdade e com mais verdade, né? Porque muitas vezes o estereótipo da pessoa não combina com os desejos que ela tem lá dentro. Então ela consegue, mudando o seu exterior, ela acaba conseguindo expressar aquilo que ela tinha dentro dela agarrado. Então ela, entre aspas, ela acaba se libertando. E no caso da Anitta também, além da sobrancelha ter esse perfil mais ascendente, como a gente vê aqui nas fotos, né? Os olhos também são. E aqui a gente vê que ela está de cara limpa e o formato dos olhos dela é uma coisa muito bela, muito lindo os traços dos olhos dela naturais, né? E aqui também tem aquela pontazinha, né, de punhal ou de lança, né, que a gente já havia falado em outros vídeos, mas já eu falo sobre isso também. Então vamos voltar aqui à questão da sobrancelha ascendente. De cara a gente já sabe aí, né, que tem teimosia e ciúme. Então são características de expressão de teimosia e de ciúme. Então a pessoa, principalmente quando ela é intensa, né, quando ela é ativa e ela tem ainda os olhos também ascendentes, parece que isso vem com mais força. Daí muitas vezes a pessoa fica impaciente. E quando junta essas duas características, e olha que eu estou falando só da sobrancelha ainda, hein? Mas quando junta essas duas, a perspicácia, né, elas acabam ficando mais aflorado. No vídeo anterior, novamente eu falo, eu até dei o exemplo de a pessoa fica mais calculista, né, mais... ela consegue enxergar algumas coisas, talvez lá na frente, que muitas pessoas ainda nem conseguiram identificar. E ainda mais esse perfil mais intuitivo, né, que ela tem. Então, com certeza, você vê que tudo parece que vai se encaixando. E aí facilita também da pessoa ser mais impaciente, de acabar se irritando, né, se irando com mais facilidade. Tá? Bom, e no conjunto também, pode acabar expressando quando quer, consegue expressar frieza também muito bem, tá? Muito bem. Sem que saibam quais serão os próximos passos.
Mas aqui tem um lado emotivo também que eu vou falar já já a gente chega lá. Então agora, fitando aqui só nos olhos, é aquilo que eu já comentei aqui. Fala de ambição, pessoas que têm mais ambição na vida, pessoas que têm bastante entusiasmo nas coisas que vai fazer, né? Bastante motivada nas coisas que vão fazer. Então, se não tem motivação, se não tem prazer naquilo, prefere até não fazer. Principalmente se tiver os lábios grossos também. Porque muitas vezes os lábios finos não gostam de uma coisa, mas tem que fazer porque primeiro é obrigação. Mas com os olhos ascendentes com essa característica de lábios grossos, ó, mete o pé. Então, essa é uma característica aí de olhos, né, ousados. Eu não sei se é por causa disso que as mulheres acabam colocando, né, ele assim, com lápis, botando ele para cima, né? Porque isso aí também fala de ousadia, né? E essa questão da mente afiada que eu falei com vocês é por causa desse bico que fica aqui, ó. Os olhos terminam, mas ainda vem uma ponta. Ó, tá vendo aqui, ó? Vem essa ponta aqui, ó. Os olhos terminam e ainda vem. Que é uma característica de mente. Essa que é a característica de mente que é afiada e que pode ferir, né? Então pode ferir se ela se sentir ameaçada, se ela se sentir pressionada, ela pode ferir com palavras e muita coisa, tá bom? Bom, ela aqui não, eu estou dizendo ela, esse perfil, certo? Que no caso a Anitta praticamente está sendo modelo aí do nosso estudo de caso, né? Mas tem mais coisa aqui também, pessoal. Olhos ascendentes fatalmente é característica de inteligência, né? E ainda mais quando a gente vê que a íris ela é bem grande, quanto maior, então aí mais a gente vê a afloração dessa inteligência. Então, se os olhos descendentes são mais passivos, os olhos ascendentes são mais imponentes. Então, os olhos ascendentes eles se curvam menos para a autoridade. Então, e o homem com os olhos ascendentes e calvinho aqui assim, ó, esquece. Vai ser difícil você de você domar, né? Exceto se for uma pessoa da qual ele considere, né, melhor do que ele. Então, caso contrário, né, esquece isso aí. Outro ponto aqui, pessoal, ela já fez muitas modificações na face, e isso é interessante, por quê? Porque as pessoas falam, mas Brunísio, e quando a pessoa faz procedimento estético, acaba com a análise? Olha, é muito relativo nós falarmos sobre acabar com a análise. Primeiro porque a análise do rosto tem muitos pontos para serem verificados. Então, a gente não pega em ponto específico, a gente pega em contexto. Então, e outra coisa, dependendo do tempo, aquela mudança que a pessoa fez, já houve um equilíbrio, né, uma harmonia internamente entre a imagem e a autoimagem. Ou seja, a imagem que eu vejo, a minha imagem real e a minha imagem criada, né? Aquela que eu penso ter. Porque tem pessoas que se acham feios sendo bonitas. Tem pessoas que se acham bonitas sendo não tão bonitas. E assim, esse é um problema de quê? Imagem e autoimagem. Tem pessoas que precisam de passar por processo psiquiátrico e psicológico por conta de problema com autoimagem. E é super interessante, porque às vezes a pessoa ela tem uma parte da face feia na concepção dela, um nariz grande demais. Então a recomendação que se dá para uma pessoa nesse jeito, você pensa que é passar no facão? Não é. É passar por quem? Pelo psiquiatra. Porque tem registro, né, na classificação de doenças com relação a um tipo de transtorno específico
com essa questão de uma visão dismórfica, ou a pessoa que se enxerga de uma forma da qual ela não é. Então é muito interessante isso. Eu já falei sobre isso num workshop que eu dei sobre os efeitos psicológicos da harmonização facial. Então ela também, esse workshop aí em vídeo, ele também está lá no Clube da Face, tá? Então voltando aqui à questão do nariz dela, a gente sabe que o nariz, ele fala de coisas como nosso estado de saúde, fala da firmeza de caráter, ele fala sobre o nosso eu, né, o nosso ego, fala sobre... Nossa, tem um monte de ligações simbológicas, né, quando a gente vê dentro da antropologia, né, que está ligado lá atrás, né, a questão de quem tinha o nariz, né, com ele quando era bem maior, o mais comprido, então isso dava uma condição melhor na entrada do ar, porque o ar sofria uma modificação melhor, né, de temperatura, né, porque o nosso pulmão, ele prefere o ar inspirado pelo nariz do que pelo da boca. Mas por quê? Tem um porquê. Porque o nariz, ele acaba sendo um filtro, ele acaba condicionando o ar antes de entrar, aquecendo, né, controlando aí a questão de umidade. Então, tanto é que lá no passado, pessoas que viviam em regiões de climas, por exemplo, muito frio, elas precisaram lutar para se defender. Então, na evolução, acabou que quem foi sobrevivendo eram os de condições nasais maiores. E com isso trazendo assim para os nossos dias de hoje o nível de ancestralidade, isso está muito ligado ao quê? As ancestrais que precisaram, que tiveram força de vontade para sobreviver às intempéries, tá? Então por isso que quando você vê hoje uma pessoa de nariz muito grande, muito avantajado, como é o caso dela, você vê que são pessoas de extrema força de vontade, pessoas que lutaram, que na raça desenvolveram sua influência pessoal, a sua firmeza de caráter, né? E não é à toa também que são pessoas que onde chegam, elas chegam chegando. Então tem histórico aí, tem colegas que já registraram, né, que vários clientes que fizeram a operação, cirurgia da rinoplastia, modificaram o nariz de forma drástica, ao ponto de não se conhecerem, de perder aquele ímpeto de liderança. Mas no caso dela, ela mexeu no nariz, tá? Ela mexeu bastante e isso não aconteceu, tá? Até porque você, olhando nessa foto aqui dela, por exemplo, que é mais antiga, essa aqui então, você vê que essa região média dela aqui, olha, era muito ampla, né? Muito mais larga, né? Aqui já próximo da ponte do nariz, olha. Então aqui o cano todo ele vinha seguindo de forma bem larga. E isso fala de condição de saúde, né? E pode ocorrer de quando a pessoa mexe nessa região, ela começar a ter impacto na saúde dela. Então ela começar a enfraquecer, né? A saúde ficar, de alguma forma, vai se fragilizando mais. Então outra coisa que acontece aqui né, principalmente quando é muito drástica e dependendo de outras características, aí tem pessoas que podem perder força de liderança. Poxa, mas parece muito estranho, né? O que tem a ver o nariz com liderança? Gente, tem muita coisa, mas aqui, se você olhar, não é que ela não reduziu, parece que ela tirou volume, né? Então, se você sabe ao certo o que ela fez, eu não sou aquele seguidor dela que acompanha o trabalho dela, mas você vê que perdeu o volume, mas quando você olha de lado, a lapa de nariz ainda continua grande. Então você vê que é uma pessoa que ela tem esse ego inflado, não no sentido
pejorativo, né? Mas esse eu dela, ela consegue chegar, ela tem influência pessoal, ela tem esse chegando, vou chegar para causar, chegar para abafar. Então dá para perceber que ela tem essa característica, tá? Outro ponto aqui também interessante, pessoal, é a boca. A boca é bem volumosa. Então, quando ela está falando, né, às vezes é tão grande que isso só reforça com tudo o contexto que nós estamos tratando aqui. Então, boca fica no terço inferior, que é o terço dos nossos instintos, né, dos nossos impulsos, do nosso, como dizia Freud, o nosso id, né? Se a gente fosse situar, né, geograficamente aqui na face, ele ficaria aqui, olha, que são os nossos desejos mais instintivos. Então, quando existe uma área que se desenvolveu muito, é porque, de alguma forma, o inconsciente dela, lá no cérebro dela, foi entendido e percebido que aquela região precisaria de mais contato com o externo. Por isso que algumas pessoas ficam com olhos muito grandes, outras ficam com orelhas muito grandes. Então isso vai além das questões genéticas. Não é só genética que entra nessa história, tá? Então, como nós estamos falando da boca, então a boca, quanto maior, mais a pessoa tende a pensar com os instintos, tá? Principalmente se a região for prognata, e a dela prognata é para frente, essa região aqui, ó. Se você olhar a foto de perfil dela, ainda mais que ela mexeu bastante, a região da boca com os lábios fica bem para frente, tá? E são grandes. Então isso fala de muita energia sexual. Então não só de qualidade, fala de quantidade. Então imagina a energia, a gente já viu antes na questão da testa de energia circulante, nós já vimos na sobrancelha e nos olhos, né? Que inclusive desafiam a gravidade, eu gosto muito de usar esse termo. E a boca, dessa forma, então ela vai falar de mais energia sexual. Então esse perfil ele acaba mostrando uma pessoa com facilidade de se aventurar, né? Uma tendência aventureira, de vida social mais intensa, não gosta de muito limite, muito controle. Então ela prefere ter uma vida nessa, vamos dizer assim, eu estou falando dessa questão de vida social intensa, eu nem sei se a vida dela social é intensa. Estou falando do perfil, que geralmente camba para esse caminho de muitas vezes de imprudência, né? De desejar experimentar tudo que a vida tem de melhor. Então são pessoas de coragem, são pessoas para frente, né? E daí, quanto maior a boca, por isso que muitas vezes as pessoas são francas até demais. E quando junta com o olho, com essa pontinha aqui, essa franqueza pode ferir. Tipo, cortes rápido, Tramontina, já viu? Se tiver que dar um chega pra lá, vai dar sem pena. Entendeu? Mexeu ali com quem tá quieto, vai arrumar problema. Não é à toa que muitas vezes você vê empreendedores, né? Porque se fala de fome, de conquistar. O que a boca faz, pessoal? A boca tem a ver com comer, com se alimentar. A boca tem a ver com se comunicar, se expressar. E boca tem a ver com instintos sexuais e afetivos. Então tudo isso está na boca. A boca está ligado também a prazer. Então, olha, prazer, alimentação e comunicação, né? Expressão. Então, por isso, pessoal, é muito comum também ter empreendedores que podem, inclusive, até vacilar, tá bom? Podem até vacilar, porque pela coragem que eles têm, né, de dar passos
longos. E essa palavra empreendedora é interessante porque ela é hiperempreendedora. E ela tem uma visão, assim, agora eu estou falando do que a gente vê aí na mídia, né? Ela tem realmente essa facilidade de enxergar aquilo lá na frente. Ela tem uma visão muito interessante. Então, por isso, pessoal, que cada vez que eu me aprofundo mais na leitura facial, mais eu me apaixono, porque não dá para fugir. A gente ainda sabe um pouquinho aqui, um pouquinho ali dela, mas passa pessoas aqui que eu não sei absolutamente nada, mas a leitura facial mostra. E o que está mostrando dela é isso. Então, essa tendência a empreender, porém, com riscos, né? Porque são pessoas que arriscam. Então, ou são pessoas que quebram feio, né? Ou são pessoas que vão arregaçar de se dar bem. Por quê? Porque geralmente fazem o que a maioria tem medo de fazer, porque a maioria não faz. Entende? Porque a maioria pensa, repensa, calcula, recalcula. Enquanto está pensando e recalculando, ela já fez. Entende? Então aí tem coisa que pode dar errado, tem outras que podem dar certo. Então é muito comum aí também, empreendedores nesse perfil, já quebrou muitas vezes. Hoje é sucesso, mas já quebrou muitas vezes. Então boca tem a ver com isso, com devorar. Então basicamente pega por esse caminho aí. A boca aberta, no caso grande também, você vai ver, são pessoas risonhas, não lidam muito bem com rotina, querem sempre novidade, querem sempre movimento, que já combina com a testa, que já combina com a sobrancelha, enfim, com tudo que a gente já vem falando até aqui até agora. Agora, a questão da boca, olha que interessante. A gente falou que a boca é grande. Mas a boca também ela é projetada para frente por conta dos procedimentos. E isso se harmonizou psicologicamente nela com clareza. Por quê? Porque o que acontece? Essa questão aí da boca, quando é projetada, ela fala de um temperamento mais impetuoso, né? Sabe? De muitas vezes falar sem pensar, de muitas vezes ter até dificuldade no relacionamento interpessoal, justamente pela imprevisibilidade. E juntando essa boca grande, projetada para frente, com essas quininhas que eu mostrei aqui para vocês, né, que é a ponta do punhal, pode muitas vezes ser rude com palavras, né? Pode ser rude com pessoas próximas. Aí muitas vezes não é que são pessoas ruins. Muitas vezes podem ser grosseiras, altamente rude, mas para ela não é. Então, quem trabalha com pessoas com essa característica e não entende isso, pode achar que a pessoa não gosta, que está ofendendo, isso é assédio moral. Não, mas muitas vezes não é. É o jeito da pessoa ser. Isso é que é legal, pessoal, da leitura facial, porque olhando a pessoa, estou vendo que ela tem características X, Y, Z. Opa, eu já sei como ela vai ter a tendência de agir comigo. Não, mas na hora ali, né, do contrato, na hora ali da entrevista, na hora daquele primeiro contato que a gente fez, era tudo tão tranquilo, não parecia ser desse jeito. O rosto já mostra. Então, se já está mostrando, é para se precaver. Não é para combater, não é para se precaver. Se eu lido com uma pessoa que de cara eu já estou vendo que vai ferir o meu ego e eu não vou aguentar ouvir certas coisas, não vou engolir certos sapos, eu nem vou me aproximar. Entende? Ou então, se eu for me aproximar, eu já vou me aproximar sabendo, com limites. Eu não vou sair me entregando, me jogando de cabeça. Porque a leitura está me mostrando que eu preciso ter certos cuidados. Então, basicamente é isso. Só aproveitar e pedir a vocês aí, ajuda aí, pessoal, dá uma ajudinha para nós aí, com esses 3 passos aí você apoia o nosso canal, deixa o seu like, se inscreve no canal e faz um comentário aí do que você está achando, se você conhece a Anitta, o que você está achando
dela, se estou esquecendo de falar alguma coisa dela aí. Então, vamos ver aí, vou contar com a sua ajuda. Ok? Bom, mas voltando então, a gente vê também, olha que interessante. Além da boca ser grande, da boca, lembrando que aqui não estamos falando de estética. Aqui não é estereotipar a pessoa, não é taxar a pessoa de feia, bonita, tá com a maquiagem ruim, tá com a sobrancelha. Não é isso. Aqui não tem nada disso. Aqui é métrica facial. É isso. Tá bom? Então a gente pega os parâmetros só. Bom, então voltando aqui. Além da boca ser projetada, ser grande, os lábios ainda são grossos. E aqui vira um pouco o jogo. Por que vira um pouco o jogo? Porque os lábios grossos, eles vão reforçar uma coisa que já falamos e vão evidenciar outra coisa. O que vai reforçar o que a gente já falou? A questão da grande energia sexual. Grande energia sexual. Então, ela não é de... esse perfil aí, você vê, ela não é daquelas que só trabalha com o corpo. Ela é desse jeito. É diferente. Porque tem pessoas que trabalham com o corpo. Tem pessoas que vendem o corpo, mas não são o que demonstram ser. E ela realmente tem essa sexualidade aflorada, seja dentro ou fora das quatro paredes. Das quatro paredes nós já sabemos. Então, e dentro também. Isso aí fica claro, o estereótipo mostra tudo. E então também a boca vai falar da sensualidade e tal, porque são pessoas com essa boca grande para fora, com lábios, né, totalmente desenvolvidos. Tanto é que ela botou mais lábios. Ela botou mais lábios. É porque internamente é como se for, imagina só. Poxa, eu me expresso dessa forma, está faltando alguma coisa. E mesmo que ela não quisesse fazer, alguém ia iluminar. Anitta, bota mais lábio. Anitta, não sei o que, vai ficar legal. Porque as pessoas veem nela sensualidade. Então, estaria faltando alguma coisa nessa sensualidade dela se ela não tivesse os lábios que tem. Então, agora, com esses lábios aí, realmente vibra tudo harmonicamente dentro desse contexto que nós estamos falando. Então, e isso vai falar também de vibrar no prazer e de muita fome. Muita fome. E fome de sensualidade, fome desse lado mais sexual aí. Bom, pessoal, aqui o que eu estou falando não é nada, não estou invadindo a vida dela, né? Óbvio, jamais faria isso, seria antiético. Eu só falo aqui para expressar facialmente o que todo mundo já sabe o que ela expressa. Se eu tivesse aqui desabonando a conduta dela, ou pelo contrário, sinceramente, não seria aqui nem caberia isso aqui, tá bom? Então, ainda falando dessa questão, aqui muda um pouquinho a chave também, né, da sensualidade, porém afetividade emocional. Então, essa característica de lábios aqui, afeto e emoções. Então, são pessoas que vão ter aquela tendência de ouvir muito o coração, né? Ouvir muito o coração. E por isso muitas vezes se ferra, né? Porque a pessoa ouve demais o coração e esquece da razão. E vou dizer uma coisa, talvez tem ainda coisa aqui nela que muda a chave aqui.
tá? Porque talvez, se não fosse o que eu vou falar mais à frente, eu não sei se de repente ela teria tanto, vamos dizer assim, tanto... Ah, meu Deus, fugiu aqui a palavra. Tanto, não é controle, tanta estabilidade e tanta consistência. Porque o contexto dela não é um contexto de consistência, tá? Não é. Sobrancelha alta, testas arredondadas, então pesa muito contra a consistência. Então, muita coisa... Eita ferro, desculpa, vai ficar horroroso isso, mas é ao vivo, não vou ter como cortar. Me perdoem aí essa tosse. Deixa eu até... Obrigado pela compreensão de vocês aí. Mas o contexto dela é maior para arte, para os pensamentos mais criativos, então a mente criativa. E muitas vezes essa criatividade, essa mente mais livre, mais solta, ela pode ter comprometimento quando vai juntar com o empreendedorismo. Cara, ela conseguiu fazer isso. Tá? Ela conseguiu fazer isso. Então, mas tem coisas a mais aqui para frente que eu vou explicar o porquê disso aí, do que eu acho que dá esse equilíbrio, tá? Bom, então ainda essa característica aí de lábio pode falar de altos e baixos emocionais também, pode falar de muito estresse, tá? Agora tem um texto de fisiognomonia que é russa, que vai falar que alguns aspectos não positivos é a facilidade que a pessoa pode ter, se for mulher, de se manter em relacionamentos curtos. E se for homem, de ter um lado muito lascivo e libidinoso. Então, para homem a gente já saberia. Agora, essa questão de relacionamento curto, ela mexeu no nariz. Esse nariz dela ficou com uma columela muito grande, que é essa região que eu estou passando aqui agora, ó, que fala aí de mais sensibilidade, a pessoa fica mais sensível, fica mais melindrosa, tá? E eu percebo que em muitas fotos dela, ela deixa as narinas muito à mostra, que também é que combina um pouco com essa característica aí de relacionamento não duradouro, né? Porque se apega e desapega facilmente. Então, mais ou menos essa questão aí. Agora, pessoal, vamos lá ao que eu acho aqui que traz um equilíbrio, né? É esse queixo dela. Eu fiquei olhando, eu confesso que quando eu olhei, eu pensei, é fruto da harmonização. Isso aqui, ó. É fruto da harmonização. Né? Porque com certeza ela mexeu na mandíbula também, deve ter mexido. Não sei se mexeu nessa parte frontal aqui. Parece que ela botou aqui toxina botulínica, enfim. Mas o queixo, eu percebi que desde nova ela tem esse queixo assim, desde nova. Então isso é interessante porque eu até chamo de queixo do esportista. Né? Você vai ver muito em esportista, em pessoas em militares. Então, quando você vê que ela fica ali no palco, canta, né, e dança pra caramba, e ainda continua com energia para muitas vezes ir para outro show. Agora não sei se ainda é assim, mas geralmente no início de carreira é mais assim, né? Essa correria. Então, isso fala de muita energia fluindo. Então, mais uma vez, a gente vê aqui energia fluindo. Então, a gente, dentro do estudo da leitura facial, a gente vê que ela é uma pessoa de energia. Né, muito enérgica. Então isso aí é notório em tudo quanto é canto. E também essa questão aqui, olha, ela vai também reforçar essa questão do que? Sexual também, tá? Que é o queixo mais quadrado, principalmente quando o terço inferior ele é maior. Então nessa forma aqui eu nem falei de terço porque não difere tanto assim ao ponto de que eu sinta a necessidade de dar relevância
a isso, né? Mas você vê aqui que são queixos de potência, né? Então, e isso reforça o quê? A autoconfiança da pessoa, o lado combativo que a gente já viu aqui, principalmente se essa região aqui, olha, dela fosse mais ao sul, então, meu Deus do céu, aí, olha, não sei não, hein? Mas a gente vê tudo isso, pessoa com característica mais realista. Esse aqui, ó, imagina, é como se fosse uma base, né? Daí, ó, a gente vê o lado racional, né? Que esse queixo são de pessoas que agem muito na lógica, e o terço inferior é o terço justamente da ação, tá? Que é o terço, então, quanto aqui é o racional, aqui é o emocional, aqui é como que a pessoa opta em agir. E aqui a gente vê, olha, combate, autoconfiança, de ações na lógica, de praticidade. Aqui quebra um pouco, porque quem é muito aberto à subjetividade geralmente não é prática. Então aqui ela encontra a praticidade, né? Agora, é um perfil também de queixo de pessoa direta, né? E a estabilidade é o queixo da estabilidade. É por isso que algumas pessoas são até, principalmente quando acompanha também, né, o formato da face, são chamadas de quadradas, ou seja, quadradas na forma de ver, de ser ou de pensar. E muitas vezes na forma de agir. Entende? Então, por isso que esse perfil aqui resiste muito para mudar de opinião. São mais teimosas, são mais inflexíveis, né? Principalmente com ideias contrárias. Tem mais rigidez. Então, pessoa quando aquele perfil 8 ou 80, você vai ver, geralmente ela tem esse formato de queixo aqui. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha, foi longa hoje a nossa leitura, hein? Mas deixa eu só mostrar para vocês, né? Eu disse lá no início que essa leitura ela não é um achismo, assim, coisa da minha cabeça. Então eu trouxe aqui algumas coisas do Clube da Face para você ter ideia, né? Aqui, por exemplo, olha, fala de neurofisiologia e leitura facial. Olha, aqui fala de antropologia e leitura facial. Aqui fala de fundamentos e assim vai. Aqui, lembra que eu falei de harmonização facial nos aspectos psicológicos? Então, é essezinho aqui, olha, tá vendo? Sabe quando eu falo que uma boca ela é grande ou ela é pequena, ou o olho é assim ou é assado? É aqui, olha. É nesse módulo aqui, ó, tá vendo? Então, tudo isso você encontra lá no clubedaface.com. Se você quiser aprender, assim como eu faço essa leitura, você pode aprender também. Mas você tem que aprender com quem tem essa visão assim mais panorâmica. Então, não que eu seja o melhor, mas eu posso garantir para você que ali no Clube da Face você vai ter uma gama de material que vai te deixar, ó, fera. Então, um forte abraço, vou deixar aqui na descrição para você visitar sem compromisso. E até uma próxima análise, um próximo estudo de caso. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.